Hora de conversar com o nosso Eduardo Barão, com as últimas da cidade que não dorme jamais. Hoje, o Barão fala sobre os efeitos políticos da crise do coronavírus e, consequentemente, a crise econômica nos Estados Unidos, na popularidade de Donald Trump a poucos meses das eleições. Bom dia, Barão. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Sheila, todo mundo no Brasil. Pois é, Megali, números das últimas pesquisas eleitorais. Teremos eleição agora em novembro por aqui. E aí você falou da pandemia, Megali, tem também tudo que aconteceu envolvendo o caso George Floyd, né? Então se mistura essas duas situações. Claro que a economia também interessa para todo mundo por aqui. E esse resultado recente de todas as pesquisas, foram várias divulgadas ao longo da semana passada, no início dessa semana, né? Mostrando uma queda no número de Donald Trump na corrida presidencial americana para a eleição do final do ano. Ontem, no velório em enterro de George Floyd em Houston, no Texas, o adversário de Donald Trump, Joe Biden, apareceu num vídeo dizendo que ele se importa e precisa mudar mesmo o cenário de racismo nos Estados Unidos. E aí a grande questão que foi levantada durante todo esse tempo por aqui, ou seja, o Donald Trump bateu muito na história da lei, da ordem, querendo punir grupos que ele chamava de antifascistas, segundo ele seriam grupos terroristas que de alguma forma levavam a violência nas manifestações, mas em nenhum momento Trump acabou colocando a questão racial, que é o principal ponto das manifestações, em evidência. E isso acabou servindo para as pesquisas recentes mostraram uma vantagem de Joe Biden de até 8 pontos, algo que não é comum. Nas últimas pesquisas eleitorais a essa mesma época, 2, 3, até 4 pontos, mas 8 pontos de vantagem de um candidato para outro não é normal. Isso não significa que em novembro o Biden vai ganhar, o Trump vai perder, não significa isso, mas é um retrato da situação desse momento, com a somatória da pandemia, que fez com que muita gente perdesse emprego por aqui, juntando com a situação envolvendo o George Floyd. Inclusive ontem o presidente Donald Trump acabou colocando uma fake news, sim, mais uma fake news aí no seu Twitter. Ele acreditou um canal de ultradireita daqui envolvendo uma agressão de 2 policiais em Buffalo, cidade que fica aqui no estado de Nova York, mais ao norte, né, quando eles empurraram um senhor que tem 75 anos de idade. Ele é um ativista conhecido naquela região, a gente está vendo as imagens para quem está acompanhando a gente no YouTube. Ele vai lá conversar com os policiais, é empurrado, bate com a cabeça na calçada, né, acaba sangrando ali, e esse cidadão ainda está internado. Aí o Trump, no Twitter, acabou falando desse canal de ultradireita. Eles fizeram uma montagem dizendo que esse senhor tinha aquela bombinha, sabe, que tinha muito em filme, né, quando você explode uma bombinha e aí começa a sair aquele líquido vermelho, que não seria sangue. Aí começaram a fazer várias montagens assim na internet, ou seja, uma maluquice. Pelo amor de Deus. E o senhor continua internado, né? Ele continua internado e tudo mais. Ou seja, esse cenário que ele não levou em conta as manifestações de rua, acabou colocando a fake news no próprio Twitter, seguindo esse canal aí de ultradireita, que fez algumas montagens lá. Há também a dificuldade econômica nesse momento por causa da pandemia. Essa somatória fez com que Trump perdesse muitos eleitores, inclusive do seu próprio partido. Colin Powell, que foi um dos grandes comandantes dos Estados Unidos na guerra do Iraque. O ex-presidente George W. Bush já anunciou que não vai votar em Trump, ou seja, a gente não está falando só da parte do eleitorado que não votaria em Trump de jeito nenhum. A gente está falando de pessoas que, teoricamente, deveriam apoiá-lo, inclusive representantes do seu próprio partido. Agora, o Barão trouxe aí os números das pesquisas eleitorais. Fazer pesquisa eleitoral nos Estados Unidos é um trabalho ingrato, né? No Brasil já é. Mas aqui pelo menos o voto é absoluto, né? Se você vai fazer uma pesquisa, a metodologia é relativamente simples. Você tem 2.000 pessoas pesquisadas, se, sei lá, 40% da população está no Sudeste, você entrevista 40% desses 2.000 no Sudeste, 25% no Nordeste, faz uma divisão de acordo com classe social, com raça, e consegue chegar ali num número mais ou menos parecido com o da realidade, com certa margem de erro. Nos Estados Unidos você tem que levar em conta aquele processo maluco enfim, que de 4 a eleição americana é que nem regra do judô. De 4 em 4 anos a gente aprende e depois desaprende.
Porque envolve o colégio eleitoral, e aí tem os cálculos, e aí tem os estados em The Winner Takes It All, que você tem, se você ganha por um voto popular, você leva todo o colégio eleitoral. É complexo, tem estados em que existe o princípio da proporcionalidade, tem estados em que a pesquisa não é feita, em que você se baseia no resultado da última eleição para chegar. É muito difícil. Tanto é que os analistas caíram do cavalo na última eleição. O New York Times afirmou que havia 99% de chance de Hillary Clinton vencer a eleição. Ok, se você fala que tem 99%, existe o 1% ali. E pode ter dado o 1%. Mas não deixa de ser uma batatada. É muito complicado. Então não dá para tirar conclusão nenhuma desses 8 pontinhos aí de vantagem do Joe Biden. A gente só vai saber mesmo no dia da eleição. Ô Barão, tem um ouvinte aqui perguntando, é o Mauro Jorge, perguntando se a eleição nos Estados Unidos pode ser mudada, se pode ser adiada, como se cogita aqui no Brasil. Tem essa possibilidade? Isso se discute por aí? Sim, Sheila, houve essa discussão por aqui. Um abraço para o Mauro, nosso ouvinte. Aparentemente eles não vão mudar. Havia a possibilidade de votação, uma crítica sobre votação pelo correio, como o Megali falou, aqui é muito diferente do Brasil, então se vota até pelo correio, né? Então teve essa discussão por aqui, mas aparentemente não vai ser mudada a data, não. Vai ficar a mesma decisão para novembro desse ano, até porque as coisas voltaram a um pouco da normalidade de antes da pandemia aqui nos Estados Unidos, né? É isso, Barão. Um abraço a você. Tá bronzeado, hein, cara? Tô impressionado. Com a cor que o Barão ganhou, tá até mais magro. Barão, você tá bonito. Nova York lhe fez bem. Obrigado, Megali. Bom trabalho pra você. Fez bem. Beijo, valeu. Beijo.